PA, PENAI, Crédito Rural e Ajuda Humanitária. Todas essas ações têm algo em comum. Elas são políticas públicas que chegam aos agricultores familiares por meio da Ater Pública. No Poder da Extensão Rural desse mês, vamos te contar com mais detalhes. Já aproveita para deixar um like e compartilhar esse vídeo. O crédito rural é uma das ferramentas mais importantes para a agricultura familiar. É a partir dele que as famílias rurais têm a possibilidade de avançar, de subir degraus a cada ano. Isso porque os recursos da contratação de crédito servem para o custeio da safra, investimentos em suas propriedades ou apoio à comercialização de seus produtos ou à industrialização. Vamos conversar aqui com o extensionista da Emater-DF, Claudinei Vieira. Tudo bem, Claudinei? Conta pra gente aqui qual é o papel da Emater nesse processo de contratação do crédito rural. Então a Emater vai identificar a necessidade, vai olhar a área que aquela pessoa tem para produzir e fazer um projeto de crédito, elaborar um projeto de crédito e após a implementação desse projeto de crédito também fazer o acompanhamento daquela área, fazendo as supervisões de crédito e orientando o produtor de maneira preventiva para que ele não tenha perda na sua produção. O produtor rural, principalmente aquele produtor familiar, ele não tem tanta informação assim, ele fica muito focado na produção e às vezes ele não tem aquelas informações de políticas públicas que possam beneficiar. Então a Ater ela vai levar até esse produtor essas políticas públicas, as possibilidades que ele tem, não só de crédito rural, o crédito é uma dessas ferramentas, mas a gente tem um monte de políticas públicas que a gente leva para o agricultor que pode beneficiar ele. O acesso a essas políticas podem beneficiar tanto o produtor quanto a comunidade, fomentando a mão de obra, gerando renda e muito mais. Claudinei, em média, quantos agricultores acessaram o crédito rural a partir do apoio da Emater? E por isso que hoje a região de Braslândia, na qual eu atuo, é uma região muito próspera com relação à produtividade, com relação à diversidade de cultivos que a gente tem naquela região, graças às políticas públicas ofertadas pelo governo federal e também pelo governo do Distrito Federal. Para você ter uma ideia da importância do crédito, só no ano passado, em 2023, a Emater-DF elaborou cerca de 300 projetos de crédito, dando aí um volume de 10 milhões de reais injetados na agricultura e boa parte desse volume foi injetado na agricultura familiar. Existem diversas linhas de crédito e a maior parte delas contam com taxas de juros fixas e podem ser subvencionadas pelo governo federal. As principais linhas de crédito rural do Plano Safra do governo federal são o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Quanto mais recurso chegar, mais pessoas serão beneficiadas. Então a gente sabe que hoje o recurso ele é limitado, né? É lançado um plano safra com um determinado volume para poder fazer esse empréstimo para os produtores rurais, mas esse volume ainda é insuficiente. Então, quanto mais recurso chegar, mais pessoas serão beneficiadas, né? E, consequentemente, melhora a economia, melhora a vida das pessoas, melhora a Ater Pública de um modo geral, porque aí o nosso trabalho também começa a aparecer mais graças ao sucesso que esses produtores tiveram. Pois é, pessoal, como o Claudinei disse, a Ater Pública é a porta de entrada de muitos agricultores às políticas públicas. Vamos nos dividir agora entre o Amazonas e Pernambuco para falar sobre os dois principais programas de compras públicas de alimentos, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vicente, presidente Ellen, sejam bem-vindos ao nosso quadro. Conta aqui pra gente qual a importância desses dois programas nos seus respectivos estados. O PENAI é muito importante porque é um programa que destina recursos para a compra de produtos da agricultura familiar e, com isso, enriquece o cardápio da merenda escolar. É muito importante porque ele gera renda no meio rural e desenvolvimento municipal. O IDAM trabalha na divulgação dos editais, realização de palestras sobre as políticas públicas voltadas para a aquisição de alimentos. Também a gente emite o cartão do produtor primário, o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, além de trabalhar com associações e cooperativas na forma de regularizações
para que elas possam ter acesso também aos programas do PNAE. Em média, o PNAE consegue atender 1.350 agricultores familiares e também esses 1.350 eles são públicos das associações e das cooperativas. Nós temos 2 modalidades atualmente em curso, que é o PA Global e temos o PA Quilombola. Em relação a um dos PAs que nós temos aqui no IPA, um orçamento total do governo federal de pouco mais de 8 milhões de reais, e esse valor foi possível contemplar ao longo do ano de 2023 um quantitativo de 87 municípios, atendendo a quase 10 mil pessoas em todo o nosso estado, com a distribuição de alimentos de qualidade, todos oriundos da agricultura familiar no estado de Pernambuco. O PAA é um programa que a importância dele é de fortalecimento não só dos agricultores que vão produzir, dos agricultores e agricultoras familiares que irão produzir esses alimentos, mas também de fortalecimento de uma parte da nossa população que infelizmente ainda se encontra no cenário de vulnerabilidade e alta vulnerabilidade alimentar, que não conseguem ter acesso a alimentos de qualidade. É verdade, presidente. O PNAE e o PAA têm como objetivo fortalecer a agricultura familiar com o desenvolvimento da economia local a partir do escoamento da produção. Mas, além disso, eles têm um papel essencial para o crescimento do Brasil, que é o combate à fome e à miséria. Em 2019, o Brasil voltou ao mapa da fome. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, nesse ano de 2024, houve uma queda de 85% do número de pessoas em insegurança alimentar severa no país. A agricultura familiar, com apoio da Terra Pública e da pesquisa agropecuária, é uma das grandes responsáveis pelo abastecimento de alimentos e por isso precisa de mais investimentos, que é para continuar com essa mudança do cenário e promover a segurança alimentar. Nos 2 últimos blocos, nós já entendemos como a extensão rural não é apenas o olhar para o campo ou para o plantio, ela também é social, ou seja, o trabalho da Terra Pública vai muito além de plantar, colher, de ensinar técnicas. Tem toda uma metodologia para que os agricultores familiares melhorem suas condições de vida em aspectos sociais e econômicos. O Rio Grande do Sul viveu uma calamidade recentemente em razão das chuvas e enchentes e ainda está em processo de recuperação. A Emater do Rio Grande do Sul esteve e continua na linha de frente lado a lado com as famílias rurais e com autoridades do Estado no resgate de pessoas e agora na reconstrução do Estado. É o que nos conta a extensionista social, rural e chefe da assessoria de assistência social da Emater, Elisângela Frelich. A Emater Ascar é uma entidade beneficente da assistência social. Durante esse período da calamidade, ela se centrou em 3 etapas. Uma primeira etapa buscando garantir a sobrevivência e a acolhida dessas famílias. Uma segunda etapa levantando os dados para que esses pudessem ser usados depois pelo governo federal, estadual e municípios na construção de políticas públicas. E um terceiro momento voltado para a reconstrução. Esse momento terceiro, nós estamos vivenciando ainda. E as perdas levantadas estão direcionando as ações que a entidade irá desenvolver daqui por diante no meio rural. Esse momento ele foi muito crítico, não só para os moradores do espaço rural, sejam eles agricultores, povos e comunidades tradicionais, porque a nossa entidade trabalha com indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, mas também para os nossos colegas. Muitos extensionistas foram atingidos por essa catástrofe, perderam suas casas, perderam móveis, perderam carros, assim como as famílias. Elas perderam também muitas vezes a esperança, porque o que fica agora é a pergunta: quem vai ficar naquele espaço rural? Quem ainda tem força de vontade para reconstruir? E é ali que nós entramos com os nossos extensionistas, porque os extensionistas, eles conhecem o espaço rural, eles sabem as estradas, eles conhecem a casa dos agricultores, eles entram na casa dos agricultores. E eles estão ao lado dessas famílias na perspectiva de reconstruir aquilo que com tanto sacrifício foi construído por cada uma daquelas famílias.
Os extensionistas estiveram presentes em vários comitês municipais, mas também em comitês estaduais, nessas regiões que foram mais afetadas. Então a gente pode ver, né, como é importante muitas vezes a construção dessa rede que o extensionista articula junto ao município, com Secretaria da Agricultura, com as Secretarias de Assistência Social. Essa rede é uma rede muito forte, muito poderosa, que salvou muitas vidas durante esse momento da pandemia. De acordo com o relatório da Emater, 19.190 famílias rurais tiveram suas instalações afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Esse número inclui casas, galpões, silos, açudes, estufas e outras construções. As pontes e estradas destruídas dificultaram o escoamento da produção de mais de 4.000 comunidades. 34.519 famílias ficaram sem acesso à água potável. Elisângela, mais de 200.000 famílias rurais são atendidas pela Emater nos 495 municípios do estado. Como está a situação hoje? Então a instituição está trabalhando fortemente hoje na divulgação das políticas emergenciais do governo do estado e do governo federal. Então nós estamos acessando essas famílias, fazendo cadastros, buscando quais os impactos socioclimáticos que afetaram essas famílias e divulgando essas políticas. E daí tanto políticas da assistência social quanto políticas agrícolas. Podemos citar aqui o Auxílio Reconstrução, o Pix SOS RS, o Volta por Cima, Auxílio Abrigamento, Estadia Solidária, o crédito. E aí é importante, né? Quantas famílias vão ter que renegociar o crédito rural que foi feito lá pelos nossos colegas extensionistas nos escritórios municipais da Ascar e Emater. Com relação ao abastecimento, é importante a gente considerar que vários municípios que não foram tão fortemente atingidos trabalharam na perspectiva de manter comida na mesa das pessoas. E uma ação que foi muito importante da instituição foi o apoio à articulação para comercialização de produtos de origem animal com SIM por 90 dias para todo o território nacional. Isso deu um impulso para aquelas agroindústrias que estavam sem conseguir comercializar seus produtos em função da dificuldade de logística pelas estradas do Rio Grande do Sul, que ficaram por um período totalmente fechadas. Muito se fala do que se perdeu no urbano, mas quando tu coloca a lente para o espaço rural, tu vê o quanto também esse espaço foi devastado. E precisamos lembrar que é esse espaço que coloca alimento na nossa mesa. É esse espaço onde foi forjado o Rio Grande do Sul. Então, é importante nós termos um olhar com carinho, né, para o espaço rural, e é o que a nossa instituição faz há 69 anos e vai continuar fazendo por esse povo que vive no meio rural do Rio Grande do Sul. A Asbrae se solidarizou com o Estado e também realizou a campanha SOS Emater Rio Grande do Sul para apoiar os extensionistas da instituição que perderam tudo. O Poder da Extensão Rural fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários e não deixe de acompanhar nas redes sociais. Até o próximo vídeo!